E eu tava com muita saudade de vocês. E é por isso que está no ar mais um episódio do nosso podcast. O Pod na Vida Real, que quer contar para vocês e inspirar vocês com histórias reais, mas de pessoas incríveis. Aproveita e já que você tá aqui comigo, se inscreve nesse canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho, porque aí quando você vai ser o primeiro a saber quando os nossos vídeos forem postados. Eu sou a sua apresentadora, Vanessa Carla, e estou aqui com uma convidada mais do que especial. Eu falei, gente, essas meninas novas aí que estão me inspirando e inspirando outras pessoas fazem a minha coluna doer, inclusive. Nossa convidada de hoje é a Maísa. Ela veio literalmente do NAC, né? As pessoas estão gostando de deslocar para conhecer esse espaço diferente. E, Maísa, seja super bem-vinda. Tô muito alegre e a gente tá muito feliz de ter você conosco. Enfim, muito obrigada. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e a Vanessa. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. E vai ser muito bom contar um pouquinho da minha história aqui. Então, vamos lá. Vamos começar do nosso jeito tradicional, né? Quem que é Maísa? Além de ser uma pessoa nova, ela tem 20 aninhos, né, Maísa? Exatamente. Bom, eu defino Maísa como uma pessoa resiliente. Capaz de superar todas as coisas, todas as adversidades, todos os obstáculos. E com muita determinação, foco, né? Então, assim, eu sou empreendedora da Maísa Folhados. Vai fazer 5 anos, né? Trabalho com acessórios folheados, semi-joias. É algo que eu gosto bastante. E durante esse percurso, eu sempre corro atrás, sempre luto, busco evoluir, né? Porque a gente tá em constantes evoluções, né? Com certeza. Então eu defino Maísa como uma pessoa resiliente, persistente, sonhadora também. E que tem muita coisa pela frente, mas com fé em Deus vai conseguir. Com certeza. Gostei da palavra resiliente. Complexa, né? Sim. Um significado bem forte. Quer contar o significado para as pessoas? Por que você escolheu essa palavra em resumo? É porque eu acho que se adapta, né? Isso. A vida da gente, ela nos surpreende, né? Eu brinco que a vida de vez em quando dá umas porradas na gente, que você cai levando também várias. Ela nos surpreende, graças a Deus. Deus, né, nos abençoa, a gente continua. Mas assim, tem várias surpresas, vários obstáculos. Mas o importante é não desistir, né? Continuar, persistir. Por que a Maísa... Vocês já sabem que eu adoro história empreendedora, então com a Maísa não seria diferente. Por que a Maísa começou a empreender? Porque, pessoal, conversando com ela, na verdade, uma das coisas que mais me chamou a atenção, além da idade, é o fato dela já ter tido vários negócios diferentes. Então, eu imagino que você começou muito nova. Você começou com qual idade e com o quê? O que você começou a fazer e por que você começou a mexer com uma coisa diferente? Então, o que acontece? Na definição ainda da Maísa, é uma pessoa que sempre quer correr atrás e ter o dinheirinho, né? Então, antes, quando eu tinha em torno de 8, 9 anos, eu tinha muita vontade de ter o meu dinheiro para poder comprar alguma coisinha e tal. Graças a Deus, a minha mãe sempre apoiou, mas assim, dentro dos limites, porque eu era muito nova, né? Então, assim, eu falava assim, não, eu quero fazer alguma coisa, mas não tem como deixar porque eu era uma criança, né? Mas essa inquietude é boa. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, não. Então, já que eu não posso trabalhar, né? Vou fazer a unha da minha avó. Comecei fazendo a unha da minha avó. E nisso tinha as amiguinhas que a gente brincava, que a gente tinha aquele contato, aquele vínculo, né? Aí eu ia, fazia a unha das minhas amiguinhas também. Sua avó te dava mesada de recompensa da unha? Dava. E aquilo me motivava. Eu chegava, mãe, ganhei 10 reais da avó. Mãe, ganhei 5. E eu ia juntando. Entendeu? Lá na minha casa, tem eu e meu irmão, né, mais novo. Lá em casa, minha mãe criou a gente assim. A gente tem que saber dar valor às coisas, né? E ela criou mostrando a realidade. Nós precisamos saber que para chegar no objetivo, a gente tem que lutar, tem que correr atrás. Com certeza. Então, assim, para mim, os 2, 5 reais já era muito, né? Não, e na época, então, você tinha 8 anos, olha quanto tempo atrás. Então já era muito e eu continuava, né? Ganhava o meu dinheirinho, assim, para poder comprar talvez uma bala, alguma coisa assim, mas eu ganhava e ficava toda feliz. 12 anos atrás, quando você ganhava uma nota de 10 reais, você falava, tô rico, sei nem o que fazer com isso. Exatamente. Balinha de R$1, a gente chegava, entregava uma nota de R$1, me dá aí tudo em balinha, a pessoa ficava desesperada, porque tinha que contar que as balinhas de 1 centavo. Era desse jeito, e assim, eu sempre gostei.
Aí comecei, pintava a unha da minha avó, pintava a unha das minhas amigas. Aí eu comecei a fazer adesivo de unha, né? Eu lembro que o pessoal na escola tava falando, as meninas falando, e fazia pra elas mesmas. Eu falei assim, não, por que não fazer e vender? Aí eu falei assim, mãe, junta todas as caixas de leite que eu vou fazer adesivo de unha. Fiz adesivo de unha, vendi adesivos de unha. Na escola? Isso, na escola, na rua, né? Então, assim, a gente ia, já tinha aquele dom de empreendedor ali, né? Sentou, sorriu, a conta dividiu, né? Você vendeu. Vendi. Aí eu ia e tal, e também já trabalhei com pano de prato. O que acontece? Eu fiz um curso, né? Um cursinho com uma vizinha, né? Que a gente considera bastante. E ela falou assim, mas eu vou te ensinar a pintar, né? O pano de prato. E eu tava. E ela me ajudava e tal, com Você toda a gostava? paciência. Amava. Eu odiava pintar, tá, gente? Por isso que eu tô Eu só perguntando. parei porque eu tenho problema respiratório, a tinta Não ajudava. atrapalhava, né? Então, mas assim, ela me ensinou com todo carinho. E o que eu fiz? Comecei a pintar pano de prato e vender. Aí eu falava, mãe, né? Conversava com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, ó, você pode ir dali até aqui pra poder vender, né? E eu ia. Só porque a gente não tinha costume de ficar na rua, saindo e tal. Aí, o que acontece? A minha avó também, além da minha mãe, a minha avó também sempre me apoiou. E apoia, né, até hoje. Fica feliz, incentiva. A minha avó ia comigo na casa das pessoas para vender os panos de prato. E aquela coisa, né, gente? A primeira, né, coisa que você vende, gente, é uma felicidade tanto. Com certeza. Né? A sensação é... Ainda mais que é seu. Sim, então é muito bom. Então eu sempre gostei de empreender. Mas assim, gente... Você vendia o pano de prato e a prosa com a sua avó era de graça, né? Era. Porque E era você mora bom. no NAC, todo mundo deve conhecer todo mundo. Era muito bom. A gente ia, vendia. Então, assim, aí foi passando o tempo e tal. Aí eu fiz curso. Fiz curso de cabeleireiro básico e fiz curso de design de sobrancelha também. Porém, o de cabeleireiro, pra mim, eu achei mais vantajoso. Aí eu comecei a fazer escova no cabelo das pessoas. Fazia escova, ganhava meu dinheiro, né? Já tinha feito unha e tal. Aí a minha mãe, que eu tenho que mencionar, gente, não posso deixar de mencionar ela aqui. Ela sempre me incentivando. Aí teve uma amiga dela que falou assim que queria uma revendedora pra Avon, né? Pra poder revender cosmético da Avon. Aí eu falei assim, não, eu vou e não sei o que, eu vou revender. E eu fui. Gente Eu do fui. céu. E eu lembro até hoje. Tinha tipo uma meta pra você vender ali, que você ganharia um aparelho de jantar. O que eu coloquei na minha mente? Eu preciso vender, eu preciso, né, atingir esse valor, que eu vou ganhar esse aparelho de jantar e vou dar pra minha mãe. Presente. De presente, porque, né, gente, quem sempre me incentivou ali. Então, assim, já revendi Avon, Natura. Você alcançou a meta? Alcancei. E o jogo tá lá em casa, o aparelho tá lá em casa. Até hoje? Até hoje. Tô te perguntando isso porque, assim... é muito legal você falar de sua mãe, porque aí a gente nem precisa perguntar pra ela quem inspira ela, né? Porque pela A minha fala, mãe. você já viu que é a mãe dela. Mas é importante, eu acho que a sua frase, a sua fala da questão da Avon, ela traz uma reflexão clara do quanto é importante você definir onde você quer chegar para, de fato, você pensar em estratégias para alcançar um objetivo, que foi o que você fez. Eu quero jogo de panela para dar para minha mãe. Sim. Então, você pensou em formas de vender para alcançar isso, mas é porque você tinha claro onde você queria chegar. Exatamente. Isso é muito legal. E vai muito fora da curva, né? Vamos combinar que... eu contei aqui, no mínimo 5 negócios. Foi... Me corrija se eu estiver errado. Unha, adesivo de unha, cabelo. Isso. Você fez também a manutenção de unha, mas você preferiu ficar com cabelo. E Avon. E tem mais coisa. Pano de prato, eu esqueci do pano de prato. De prato, Tem mais coisa também. Nós ganhamos uma quantidade muito grande de acessórios de cabelo. Aquelas presilhas, famosos tic-tac. Que eu pensei, recortei em pares, né? Deixei os pares lá. Coloquei meu preço, que na época era 25 centavos, tá, gente? Você pressionou o tic-tac. Na minha mente estava tudo ok, né? E vendi. Eu ia naquele limite que minha mãe deixava, né? E vendia. Então, pra mim, era o máximo ter o meu dinheirinho, né? Era muito bom. E é muito bom, gente, a gente ter a independência da gente. Por mais que naquela época não era, né? Mas eu falo de atualmente.
Mas é muito bom você ter e você sentir. Quando você consegue atingir aquele objetivo, você fala assim: poxa, eu sou capaz, eu consegui. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante, com certeza. né? Então, assim, já dei aula particular também. Atualmente eu faço pedagogia, mas na época eu não fazia pedagogia, mas eu dava aula de reforço, tá? Porque eu sempre gostei dessa área também. Escova de cabelo, que eu já mencionei. Já trabalhei em loja, que é outra paixão minha. É loja de roupa. Vender, Enfim, você gosta de gente? Amo lidar com o público. Que bom, né, gente? Porque já que para empreender não dá para você decidir abrir um negócio e não querer lidar com pessoas, né? Porque sem as pessoas comprando, você não consegue vender de fato, seja produto, serviço. E você precisa dos clientes para movimentar seu negócio. Exatamente. A Maísa, assim, eu tô vendo que você já, como tudo, quase que nasceu empreendendo, você não vendeu mais nova, porque sua mãe deve ter segurado, senão você ia vender até as fraldas que sobrava. Mas você falou comigo também que você tem um irmão. Como que é o seu ambiente, assim, os adolescentes da época eram da mesma forma? Por que eu tô te perguntando isso? Porque é claro, né, gente, hoje a gente tá vivendo uma mudança, na verdade a gente tem tanta geração diferente junta ao mesmo tempo, que a gente tem comportamentos muito diferentes e que estão se chocando, porque são culturas diferentes, são crenças diferentes, comportamentos diferentes, e aí acaba ficando muito complexo. E vamos combinar que uma pessoa, um pensador fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, e eu realmente acredito muito nisso. E nem todo adolescente hoje quer trabalhar ou tem noção do que é o comportamento empreendedor, por isso que a gente defende tanto isso. Sim. Era diferente? Você que quis fazer a diferença? Ou o ambiente que você estava era favorável para isso? As pessoas eram engajadas mesmo ou não? As meninas estavam brincando de boneca e você estava pintando pano de prato? Olha, o que acontece? Eu sempre tive essa liberdade de brincar, passeios, né? Minha mãe sempre tirava aquele tempo de qualidade. Você não perdeu a infância, né? Não Você perdi só de jeito fez as duas nenhum. coisas. E graças a Deus, eu não vendia porque era uma necessidade. Não, graças a Deus. Era o meu gosto. E isso fazia, isso assim, dificulta a pessoa entender. A pessoa não entende, tem gente que não entende. Inclusive, as minhas amigas na época não entendiam. Então, eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho. Eu lembro que eu juntei dinheiro também pra me dar o primeiro presente pra minha mãe. Só que assim, até hoje eu tenho dificuldade. Se eu vou fazer uma surpresa pra pessoa, quem me conhece sabe. Se eu vou fazer uma surpresa, eu chego... gente, eu não sei o que acontece. Eu tenho que falar antes, que eu fico tão ansiosa. Aí eu falei assim, Você mãe... estraga a sua surpresa. Que legal. Eu falei assim, mãe... Olha, então, seu aniversário tá chegando, mas eu não vou te contar que eu vou te dar um kit da Avon de erva doce. Aí a minha mãe, como assim? Aí, gente, eu já tinha contado. Início, eu juntei dinheiro, dei presente pra minha mãe. Na época, eu presenteei meu pai também, que eles fazem aniversário no mesmo mês. Então, assim... tipo assim, meu objetivo maior era, tipo assim, ter o meu dinheiro pra mim poder ter possibilidade de presentear, de comprar algo pra mim, legal ter e autonomia, tal. né? Ter aquela autonomia. E eu sempre gostava de falar assim, comprei com o meu dinheiro. É a independência, né? Eu acho que, assim, não é questão nem de orgulho. É questão, tipo assim, não, eu consegui, eu lutei com o meu dinheiro. Mas, assim, sobre as amizades, aquele meio, né, que eu convivia. Você eu perdeu lembro... amigo por causa de ser responsável demais? Ou porque ao invés de querer brincar, você queria vender? O que acontece? Desde sempre, por mais de pouca idade, a minha maturidade sempre foi mais elevada. Eu falei com a minha mãe, parecendo que assim, ela me registrou, já tinha uns 15 anos, alguma coisa assim, porque não tem explicação. Mas Sua enfim. mente é de uma anciã. Tipo isso. Então, enfim, eu sempre gostei, né? Sempre corri atrás. E eu lembro que com 15 anos, que eu acho que assim, uma idade mais marcante pra gente, né? Tá na adolescência Normalmente e tal. tá no auge da liberdade de expressão e da rebeldia. Exatamente. Com 15 anos, como eu sempre falo e não vou cansar de falar, minha mãe, né? Ela falou assim, Maísa, você quer revender acessórios e tal? Eu vou fazer um investimento pra você. Gente, minha mãe fez meu primeiro investimento. Nunca vou esquecer disso. Fez o meu primeiro investimento. A melhor investidora anjo do mundo. Sim, é uma bênção. Fez e dali eu dei sequência até hoje. Então vai fazer 5 anos, né? Que eu comecei então foi com... assim que você começou a Semijoias? Sim.
por ideia dela, né? Que ela conhecia loja e tal, fornecedores. E ali eu comecei e dei sequência, graças a Deus. Mas assim, nessa idade de 15 anos, adolescente, o pessoal, eu lembro que, tipo assim, o foco deles era sair, eram aproveitar e tal. Alguns nem pediam permissão dos pais, enquanto eu, até para me sair para vender, eu pedia minha mãe. Então, assim, esse é o diferencial. Mas eu não me arrependo em momento algum. Porque eu acho que, assim, que são essas, como que eu falo? Essas histórias, essas coisas que faz a gente evoluir, que faz a gente, né, crescer. Então, assim, eu tinha muito isso. Eu lembro uma vez que eu levei pra escola. Não podia levar, tá, gente? Mas eu levei o meu mostruário com as peças. Mas eu gosto de desafiar. Então... eu queria vender. Eu tinha que vender. Aí eu levei meu mostruário com as peças. E eu lembro, gente, que eu abri. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri, eu sentava assim mais na frente. Abri e o pessoal lá de trás tava rindo. Rindo. Qual que é a necessidade de você fazer isso? Você não precisa, não sei o quê. E rindo. Tipo assim, nossa, tá vendendo. Gente, então aquilo ali pra mim, eu não fiquei triste. A única coisa que aquilo ali mudou foi me dar mais força pra poder continuar. E graças a Deus, 5 anos depois eu tô aqui, evoluí bastante. E a cada dia eu tô evoluindo mais, graças a Deus. A minha mãe também, né, que sempre me apoiou, minha avó. Então, assim, esse apoio também ajuda muito a gente. Porque, com certeza. Né? É uma base, né? Ali na escola tinha aqueles que estavam criticando. Sempre mas tem. Em casa, minha mãe tava super me apoiando, né? Então, assim, eu sempre corria atrás, fazia, né? Procurava evoluir. Lógico que durante esses 5 anos tem os altos e baixos. Tinha vezes que eu falava assim, ai, meu Deus, eu não vou vender. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E dava aquele aperto, mas estamos aí firme e forte, graças a Deus. Eu brinco assim, o empreendedor, ele pensa em desistir só todo dia quase, né? Todo dia. Mas aí você lembra que você tem conta pra pagar e volta pra vida real. Mas é muito legal. Assim, eu acho que você tem que ter orgulho de você, orgulho da sua história. Eu sei o que é viver uma infância querendo fazer coisas diferentes ou precisando fazer coisas diferentes e as pessoas criticando ou indo contra. Por isso que é importante ter a base que você teve, que é o apoio. E mais do que isso, é ter essa consciência que você teve, mesmo tão nova, de que você tem que fazer as coisas porque você decidiu, porque são as suas escolhas, é a sua vida, Sim. é o seu propósito, e não por causa do que o outro quer, do que o outro deseja, do que o outro Sim. pensa, porque vão te criticar de qualquer jeito, gente. De qualquer forma. Eu toda vez que eu vou refletir, ou que eu me pego pensando, nossa, o que as pessoas vão achar? Gente, de fato, o que as pessoas vão achar vai mudar pouco a sua vida. E as pessoas vão te criticar de qualquer jeito, você fazendo ou não fazendo. A diferença é que quando você faz, você alcança resultado. Exatamente. E assim, esse apoio, ele é muito importante. Lógico que coração de mãe, gente, a mãe em si, com certeza, fica com receio, né? Uma menina nova, querendo e tal. Mas não era nada assim obrigatório. Eu queria, tipo assim, não, pelo menos uma. Você fazia o que você gostava, né? Isso, uma unha que eu fazia, eu ficava toda feliz, toda feliz. Agora que eu parei pra pensar aqui, eu lembro que eu fiz uma unha e eu ganhei, não sei se era R$2, alguma coisa. Aí eu comprei, acho que foi bombom, fiz a cartinha, dei pra minha mãe. Então, sempre assim, eu queria ter o dinheiro pra poder ter essas coisas. Reconhecer o que ela fazia. Isso, tipo assim, eu sabia que ela me apoiava, então eu queria retribuir isso pra ela. Lógico que nem tudo são bens materiais, mas que é muito gratificante, né? Com certeza. Muito bom. E aí, não tem nada melhor do que se você precisar chorar, saber que tem um colo, né? Nossa, é uma benção. É muito bom. E você viveu isso o tempo todo. Hoje, a Maísa, que é muito sonhadora, que eu tô vendo, que é essa pessoa que eu acho que valeu a pena o trajeto que você passou, porque você se tornou uma pessoa extremamente madura, com senso crítico, com personalidade e que, inclusive, contribui muito para o negócio, porque a autenticidade hoje está em falta. Sim. E aí, ter pessoas que estão dispostas a valorizar a raiz, lembrar que tudo aquilo que ela passou, de fato, ajudou ela a chegar onde ela chegou e não desistir, eu acho que são requisitos muito... que contribuem muito para o sucesso, digamos assim.
E aí ver você contar com esse brilhinho nos olhos, ter orgulho, ela tá toda trabalhada nas semijoias dela aqui, são maravilhosas, ela vai deixar a página dela depois pra vocês Com conhecerem. certeza. Você se vê diferente disso? Vivendo essa vida toda, fazendo 1 milhão de coisas. Hoje você se imagina sem essa autonomia? Não. Sem poder fazer suas vendas? De jeito nenhum. Eu acho que, assim, foi muito perrengue, foi, né, muita Cheguei até aqui, vou história. parar por quê, né? Não vou parar. Cheguei até aqui, não vou parar. Assim, graças a Deus tem evoluído e tem mais por vir, né? A gente tá em constante evolução. Quando a gente atingir a meta, você Vai dobrar a duplica ela, dobra e vai, gente. Continua, a gente não pode parar. Você tem algum sonho, assim, que ainda não foi atingido, mas que você possa contar? Que não seja sonho, na verdade. Que eu falo assim, sonho, gente, você ficar sonhando, você pode continuar dormindo, não acontece, não. Você tem que traçar meta e objetivo e correr atrás para que ele chegue de fato. Mas você pensa muito grande, você quer ter sua loja física, porque hoje em dia o online é uma escola muito rentável, inclusive. E eu vejo que você vende online, não é isso? Sim, vendo online. Atualmente eu pretendo ter revendedoras, né? Revendedoras da Maísa Folheados. É algo que, né, eu estou estudando, estou procurando, conversando com fornecedores, né? Então, resumindo, é ampliar esse negócio, entendeu? Deixar de ser a Maísa ali do NAC e ampliar um pouco a mais. Por mais que a gente envia e tal, mas é bom você, né, ter outras revendedoras, conseguir atender pessoalmente outras cidades. O negócio cresce sozinho, né, gente? Verdade. Então, assim, aumentar essa equipe aí. Que legal. Você com certeza vai conseguir, com essa determinação, esse foco, esse apoio, essa base, e correndo atrás, porque a Maísa também gosta muito de se capacitar. Inclusive, a gente se conheceu antes de um evento, mas depois encontrei com ela em vários eventos, porque conhecimento é fundamental para que você consiga colocar... Mas só fazer coleção de certificado também não adianta não, tá, gente? É adquirir conhecimento e colocar ele em prática. Tem nada melhor do que a prática para poder te ensinar o que de fato precisa ser feito. Se você pudesse dar conselho para as pessoas da sua idade, principalmente a cidade, eu falo que a pandemia mexeu muito com as pessoas e o emocional ainda não foi recuperado, né? E eu percebo... Eu percebo não, né, gente? Cientista falou, mudou a definição do mundo, as pessoas hoje estão mais ansiosas, isso é um fato. As pessoas têm dificuldade de comunicação, elas estão mais introspectivas. Os jovens, a questão da dificuldade de enxergar o futuro, a ansiedade com a questão da carreira, não saber o que fazer depois que se forma, isso mexe muito com a cabeça das pessoas e na sua idade isso é muito presente. Muito. Se você pudesse dar um conselho para alguém que vive nesse mundo que hoje é tão complexo, sempre foi, mas eu acho que hoje piorou muito, o que você falaria para essas pessoas? Eu falaria para sempre ver o lado bom das coisas. Eu acho que, assim, que apesar da dificuldade, né, de alguma circunstância que a gente passa, a gente tem que tentar enxergar o lado bom. Não tô falando que é fácil, porque não é fácil. Você tá ali na dificuldade, você tentar ver um lado bom, como assim? Mas sempre tem. Eu acho que, assim, tudo é um processo. Muitas vezes Deus está moldando, Deus está permitindo a gente passar por algumas situações para a gente poder evoluir, entendeu? E principalmente para quem tem vontade, para quem tem sonho. Gente, não desista, entendeu? Não desista, corra atrás, faça a sua parte. Não é fácil. Se você cair, você vai levantar, sacudir a poeira, levantar e persistir, né? Continuar ali. Então, o meu conselho é esse, é ver o lado bom das coisas, não desistir dos seus sonhos, né? Correr atrás, sempre no caminho do bem. E, assim, pensar no futuro. O que a gente faz hoje, o que a gente planta hoje, a gente vai colher. Entendeu? Independente do que você plantar. Se você plantou, né, coisas ruins, coisas negativas, futuramente, infelizmente, você vai colher essas coisas. Se você está plantando bons frutos, futuramente, se Deus quiser, você vai colher ótimos frutos. Não dá para plantar limão e colher morango, né? Não tem como. Não tem jeito. mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem, né? Se tiver um sonho, tem que determinar e correr atrás mesmo, porque a gente chega lá, se Deus quiser. Porque, assim, é muito legal e eu fico muito feliz de conviver e ouvir histórias de pessoas que têm apoio. Mas a gente sabe que
é uma realidade que não é tão presente. Nem todo mundo tem apoio, principalmente para a questão da transição de carreira. Inclusive, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que convivem com pessoas que estão na transição de carreira, seria... Se você não vai falar nada, vai acrescentar, não fala nada não, fica caladinho. Melhor. É muito difícil para a pessoa que está escolhendo. Às vezes ela começou o negócio dela, ela trabalha, e aí ela faz esse jogo de cintura, esse equilíbrio entre trabalhar e ter o próprio negócio. E ali já é muito confuso para ela, porque às vezes ela quer investir, a gente estava até conversando sobre isso, às vezes a pessoa quer investir mais tempo no negócio dela, mas ela não tem esse tempo e ela precisa trabalhar porque ela tem conta para pagar e até o negócio deslanchar. Não é todo mundo que já começa com o negócio e deslancha nele. E esse equilíbrio emocionalmente já é muito difícil. E não ter apoio é mais difícil ainda. Ter gente te puxando para baixo aí, meu amigo, não vou falar que é impossível, porque a pessoa tem que acreditar no sonho dela e correr atrás, mas complica bem as coisas, né, Maísa? A Maísa teve apoio, não é todo mundo que tem apoio. Então, se você conhece alguém que tem o próprio negócio, que está começando, se não for para você falar a palavra que incentiva ou de fato ajudar ele a pensar em formas para poder resolver os problemas que ele tem, você não vai acrescentar. Hoje em dia, a gente precisa entender que o que a gente acha, o que a gente é, tem uma distância muito grande. A gente precisa lidar com fatos, né? E a gente precisa falar daquilo que a gente realmente sabe. E se eu quero ajudar alguém, eu falo que... Claro que eu ia trazer uma frase, né? Mas eu realmente acredito muito nessa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Tem uma discussão aí que fala que o Viktor Frankl falou, algumas pessoas dizem que não, mas de qualquer forma eu acredito que quando você tem um propósito, você sabe por que você acorda todo dia, as coisas ficam mais claras. Eu não vou falar que ficam mais fáceis, porque não fica, né, Maísa? Não. Você saber onde você quer chegar não facilita o caminho, mas te motiva a acordar todo dia e a correr atrás dos seus sonhos. Eu tô te vendo assim, eu tô lembrando de algumas empreendedoras que eu já conversei, já atendi, tive a honra de conhecer, que passaram pela transição de carreira e que viraram de fato empreendedores. Tiveram que escolher, porque chega uma hora que não tem mais tempo, você não consegue conciliar. Você tem que escolher, é o seu negócio ou trabalhar de carteira assinada? Exatamente. Se você escolher um ou outro, tá tudo certo, gente. Você tem que escolher o que é melhor para você. Mas elas escolheram investir no negócio delas. E ao longo dessa transição, festa de família, tal, né? Eu falo que empreendedor nunca ouviu isso. Aí começa a conversar, e aí, fulano, você trabalha com o quê? Aí as pessoas começam a falar o nome de onde elas trabalham. Ah, eu trabalho em tal lugar. Ah, fulano, trabalho em tal lugar. Ah, aí chega na bendita da empreendedora, né? Sonhadora, tadinha. Aí ela vira e fala assim, não, eu tenho meu negócio. Ela fala assim, tá, mas e você trabalha com o quê? Ou seja, seu negócio é nada? Infelizmente, eles descartam. Né? Como se ter o próprio negócio ou começar a empreender, porque não importa o tamanho do seu negócio. Se você escolheu vender alguma coisa, seja serviço, produto, você é empreendedor, tá? Tem gente que fala assim, eu tenho um negócio pequenininho, tenho um negocinho. Para com isso. Assuma seu negócio. Se assuma enquanto empreendedor. Porque enquanto a sua mentalidade for limitante e você não assumir o seu negócio, você não vai conseguir se planejar e, de fato, dedicar o que você precisa e pensar em estratégias para que o seu negócio cresça, porque nem você reconhece o seu negócio como um negócio. Verdade. Eu acho que tem que começar da gente. A gente precisa acreditar, né? Com certeza vai vir crítica, vai vir, né, conversinha, vai vir, de uma certa forma, um deboche, né? Uma dúvida. Será que vai conseguir mesmo? Será que vai pra frente? Fala, blindada pelo sangue de Jesus e vai, minha filha. É isso aí. Então, assim, a gente tem que levar isso, aquela coisa que eu falei sobre ver o lado bom das coisas. Não leva isso, não guarda isso, não coloca isso na sua mente, porque você vai conseguir sim. Ver o lado bom, deixa as pessoas falando, mas não. Que isso seja um impulso para você ir mais, né, avante, para você ir além. Então, assim, a gente tem que ver o lado bom. Não é fácil. Crítica a gente tem demais, né? Infelizmente, empreender, os empreendedores têm crescido de uma forma, assim, gigantesca, né? Sim. Muitos empreendedores, diversas áreas. Porém, no meio disso, a gente não pode descartar que tem surgido algumas pessoas, né?
duvidando de realmente ser um emprego, de realmente ser algo assim, né? Igual os outros, de carteira assinada, enfim. Mas eu digo assim, gente, que nós somos exemplo. Porque não é fácil. Empreender não é fácil. Não só são exemplo, como são a maior parte da economia do país. É o que mais movimenta a economia do país, são os pequenos negócios. Exatamente. Então, assim, não é fácil. Não duvide do potencial, né? Da capacidade. E, assim, as pessoas vão duvidar, mas você não pode duvidar. Você tem que saber que você é capaz. E você vai conseguir. É isso, assim. Acho que ela falou tudo já. E se você parar para pensar, de fato, você pode ser um empreendedor nato, ter um comportamento empreendedor trabalhando para alguém. Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo ele é comportamento. A gente está falando de pessoas diferentes, de indivíduos que estão dispostos a aprender mais e desenvolver habilidades que às vezes ele tem e ele nem sabe que ele tem. Então, quando você assume um comportamento empreendedor, a ideia é que você tenha sucesso em qualquer área da sua vida, não importa o que você escolher. Então, se você escolher trabalhar para alguém, você vai ser o melhor. Se você escolher abrir seu negócio, você vai ser o melhor. E isso acontece porque você dá o seu melhor de fato. Não é por sorte. Exatamente. É fácil falar de sorte, né? Quando você está só assistindo. Eu falo que as pessoas, elas adoram julgar o grande espetáculo, mas ninguém quer saber do que aconteceu nos bastidores. Verdade. Vocês já viram pé de bailarina, gente? Porque é lindo assistir. Quantas horas elas precisam treinar, de fato? Então, qualquer coisa que você escolher fazer para você ter sucesso, você tem que dedicar, você tem que estar disposto. Você tem que ter coragem suficiente para cair, levantar, enxugar lágrima. E tá tudo certo. Sim. Porque você não tá lutando pelo outro, você tá lutando por você. Quando fica claro isso, acho que as coisas fluem. Exatamente. Nosso tempo tá acabando. Você quer... Passou rápido, não passou? Voou. Passou muito rápido, gente. Você quer deixar recado pra alguém? Você quer deixar recado pro pessoal que tá nos assistindo? Quer Sim. falar alguma frase, alguma coisa que você esqueceu? Dar algum conselho? O que você quiser falar, o espaço é livre. Sim, tá bom, então. Eu quero deixar um recado, né? Você que tem um sonho de empreender, você que tem um sonho de ter o seu negócio. Gente, não desista. O caminho é não desistir. Você tem um objetivo. Toda vida eu fiz isso. Eu tinha o meu objetivo. O que eu preciso fazer para poder chegar lá? Eu tenho que ir ali? Eu tenho que ir pra cá? O que eu tenho que fazer? Eu vou. Muitas vezes a gente vai, quebra a cara, volta um pouquinho, levanta, sacode a poeira e segue. Então, o segredo é não desistir. Ver o lado bom das coisas, como eu já disse, né? Que tudo tem um lado bom, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Sim. Entendeu? Muitas vezes você tem um objetivo, aí você vai lá e cai. Aí você desanima e tal, não quer continuar. Mas não, tem um propósito naquilo, né? Tem um hino que é acho que é Gessé Aguiar. Estou te preparando. Eu sempre ouço ele. Então, assim, tudo tem um propósito. É o tempo de Deus moldar, de Deus, né? Caprichar ali na sua bênção e dar tudo certo no final. A questão é não desistir, acreditar. Acreditar primeiro em você. Entendeu? A primeira pessoa que você precisa acreditar é em você, no seu negócio, no seu potencial. Se você trabalha também, né, de carteira assinada, trabalha para alguém, dê o seu melhor, que nem você disse. Dedica. Seja luz, né? A frase que tá até no negócio lá do meu WhatsApp é seja luz, seja diferente, entendeu? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer. Questão de não desistir mesmo, né? E que a gente consegue. Eu estou em constante evolução, graças a Deus, graças a todo o apoio, né? Cheguei até aqui e tenho muito mais para poder evoluir também. Não, eu vou falar muito mais ainda. Tenho certeza Deus disso. quiser. Você quer deixar suas redes sociais? Sim. Maísa Folhados, o arroba, tá? O Instagram é @maísafolhados1. E tem o meu pessoal também, que lá eu posto, gente. Eu converso um pouquinho, falo um pouquinho sobre, né, rotina com as vendas, que é Maísa Mendes 2020. Tá? Então, repetindo, Maísa_Folhados1 e Maísa_Mendes 2020, tá bom? Então, lá eu posto direitinho, compartilho com vocês também.
Eu trabalho com acessórios folheados a ouro com 1 ano de garantia, tá? Vai ser um prazer ter você como meu cliente, conhecer um pouco, né? E se Deus quiser, vai ser muito sucesso por aí. Ela faz a publi dela, vocês viram, Com né? certeza, né? Tem que aproveitar, né? Mas eu queria agradecer também você, Vanessa, pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Gente, a Vanessa é uma bênção, assim, né? Já nos vimos em eventos. Vamos nos ver nos próximos eventos, né? E assim por diante. Muito obrigada mesmo, viu? Eu tenho que segurar, eu tô rindo aqui, porque... Eu falo que esses convidados maravilhosos, quando eles começam a falar de mim, eu não sou tímida na média, mas nesses momentos assim, eu fico meio segurando, eu sou chorona, então eu tenho que me controlar. Foi uma honra ter você aqui. Ela deslocou do NAC, tava chovendo, para vir para cá, para poder gravar, para esse episódio ir para vocês. Então vocês são muito especiais e isso é uma evidência disso. Exatamente. Vou pegar um gancho no que a Maísa falou aqui no final, sobre a questão de ser luz, de ter um propósito. Essa frase está até no meu Instagram. Eu acredito muito nisso, que fazer a diferença é uma escolha pessoal e intransferível. Não dá para você transferir para o outro. Até porque se você vai transferir seus sonhos para o outro, esteja preparado para o outro viver seu sonho e você assistir. E dói, tá? Então... É forte. É pesado. E já que a gente tá nessa vibe, né, de propósito, de acreditar em você, que, meu amigo, se você não acredita em você, como é que você quer que o outro acredite? Não tem jeito, não. Eu quero deixar para vocês uma frase, uma das frases que eu ouvi ao longo da minha vida que mais mexeram comigo. O autor é desconhecido, não consegui achar, mas antes de encerrar aqui e passar as nossas páginas para vocês seguirem, eu queria que vocês dormissem, acordassem pensando nessa frase, que é: quando eu partir, o mundo precisa estar melhor, porque afinal eu vivi nele. O que você tem feito de fato e qual o legado que você vai deixar no mundo? Pesado, né, mais? Muito, bem pesada essa frase. Se a gente parar para poder meditar nela... Eu pensei nela uma semana direto depois que eu ouvi. Mas é porque é muito sério. Sim. O que você está fazendo pode não fazer sentido para muitos, mas se faz para você, pode ter certeza que ele vai deixar um laço no caminho que você passar. E aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar, né? Segue o nosso canal. As páginas do nosso Instagram do podcast é @podcondemudo na vida real. O meu é Vanessa, a Carla com K. A Maísa já passou o dela. E dessa produção incrível que faz toda a diferença, não tem como falar, né? Que se você quer fazer algo diferente, dá para você tratar isso de qualquer maneira, né? Em outro episódio eu já falei que feito é melhor do que perfeito, mas isso não tira a sua responsabilidade de fazer bem feito. E a gente conta com a produção, com o estúdio, com todos os equipamentos do @Silveira Rec na Alta. Então aproveita, segue lá, deixe seu comentário, mais vai ler, eu vou ler, a gente vai te responder. E até o próximo episódio. É sempre muito bom estar com vocês aqui.